Olá, muito boa noite. É com a satisfação imensa, o coração pulando de alegria, é que aqui nós estamos, para mais um trabalho no canal do Centro Espírita Estrela da Seara. Hoje, nós estaremos ao lado de um companheiro a qual nós afeiçoamos muito, temos profundo carinho, que é o companheiro Robson Cunha. Ele vai trazer o tema A Mulher Cristã. Mas para que todos nós que já estamos começando a chegar no canal, se aconcheguem, aquietem a mente, nós vamos fazer uma mensagem e aí a prece, depois nós dividimos a tela com ele, para que vocês possam ver o trabalho desse companheiro maravilhoso. Quando nós falamos maravilhoso, não estamos dizendo que ele não tenha defeito, mas estamos dizendo o quanto ele é dedicado, o quanto nós nos afeiçoamos à sua pessoa e à competência que ele tem no ramo profissional que exerce. Nós dizemos assim do livro De Ânimo Firme, Carlos Bacelli, Irmão José. Diz assim, coração aberto. Se ao homem é difícil abrir a bolsa, imaginemos quão difícil não lhe deve ser abrir o coração. Ceder de seu tempo ao trem, ouvir o próximo em desabafo, às vezes, apenas e tão somente ouvir. Quantos que não te pedem mais do que ouvidos de ouvir? Abrir o teu coração não para te entregares, mas para acolheres. Abrir o teu coração para que confie em ti, para que se encoraje a se aproximar, para que tenha quem recorrer na hora angustiante do desespero. Alguém capaz de escutá-los e simplesmente compreendê-los, aceitando tais quais são. A aceitação dos outros é um dom maior que a aceitação de si próprio. Feliz de quem vive de coração sempre aberto, com as portas do espírito descerradas, a quem não precise bater com insistência, humilhando-se, a fim de que seja recebido. Essa foi aberto aleatório, mas vai para o companheiro da agora, que vai fazer o trabalho. Ele realmente tem um coração aberto para ouvir. E nesse exato momento, pedimos a todos que estejam ligados a nós nesse exato momento, na sintonia, rogando a Mãe Maria, rogando ao Mestre Jesus, que envolva nosso companheiro Robson Cunha, que a amorosidade que ele traz no coração, que a escuta fraternal que ele já traz consigo, que a essência amigável que ele emana ao falar e ao olhar para todos aqueles que ele convive. Possa todos nós, Senhor, nesta sintonia de amor, desfrutar da energia do trabalho da noite, rogando por todos aqueles que necessitarem e que muitas mulheres se aconcheguem a nós. Mãe Santíssima, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Alta de Souza e tantas outras. Que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre. E é com prazer que nós dividimos a tela com esse companheiro Robson Cunha. Deixa eu ver seu microfone aqui. É com prazer, porque gozar desse coração aberto, companheiro, vai para você. Você realmente tem um coração aberto para escutar. Posso dividir com as pessoas que aqui estão. Você me ensinou uma coisa. Você, uma certa vez, em um momento em que nós estávamos precisando da sua escuta, você nos disse assim, não sei se você lembra, ligue qualquer hora. Não pense que está me incomodando. Deixe que quem decida isso seja eu.
Achei fantástico. Isso é frase de amigo. Isso é frase de quem quer escutar, de quem quer ajudar. Deus te abençoe. Aprendi contigo. Quando eu digo as pessoas também reproduzam. Eu digo, um certo amigo chamado Robson me disse uma vez: me ligue qualquer hora. Deixe que eu decida se é incômodo ou não. Achei fantástico. Deus te abençoe, companheiro. E sobre essa mulher cristã que você vai falar hoje aí? Quais as virtudes que ela tem? Uma roupinha comportada assim, dá para perceber que é uma mulher cristã? Deus te abençoe. A todos nós, Claudinha, que assim seja conosco, Senhor Jesus, e a você, Cláudia, eu peço que leve aos dirigentes da Estrela da Seara os nossos agradecimentos, a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho. Então, a gente precisa se expressar, né? E eu realmente costumo dizer e reforço: não estamos no mundo por acaso e nem passamos por ninguém por acaso. Então, não pensem por mim, pode deixar que eu penso por mim, né? Apenas se expressem. A mulher cristã, né? Talvez a gente veja aqui a partir da mulher cristã, mas numa perspectiva espiritual mais ampliada, que tanto aprendo com a veneranda Joana de Ângeles, a primeira feminista, né, do plano, vamos dizer assim, ela que não se conformava com o patriarcado e com aquele modelo masculino que cerceava as mulheres, mas não somente a partir dela numa perspectiva, trazendo a mulher cristã aqui numa perspectiva mais ampliada, mas também não só espiritual, como uma perspectiva histórica, para que a gente possa compreender. Eu faço um preâmbulo aqui para trazer a doutrina espírita, que nos mostra o espírito que somos, e lembremos-nos sempre que somos peregrinos de diversas existências, diversas fases de constituição, de evolução do espírito, não só nas vigílias encarnadas, como também nos períodos entre vidas, na erraticidade. Depois de criados pelo Pai, nós entramos no movimento evolutivo desde o primeiro instante. Essa veste, esse corpo, ele é tecido a partir das experiências, né? Então, viemos e já passamos por diversos e diversos reinos, carregamos em nossas bagagens as múltiplas vivências que nós reputamos como experiências transformadoras, somente elas nos transformam. Aquilo que Joana de Ângeles diz, que Jesus chegou ao fim do seu processo e foi quem foi quando passou pela humanidade, por conta das suas experiências multifacetárias, expressão de Joana. As diversas experiências que constroem a todos nós, friso, somente essas experiências, né? Essas experiências, elas vão nos modelando, não só o espírito, como também o nosso corpo, e essas experiências vão tecendo aquilo que nós dizemos, né, que materialmente é a roupagem da alma, que é absolutamente perfeito esse corpo, né? Esse corpo que ele é tecido, ele é modelado para vestir a nossa alma. Mas a gente precisa entender que os tecidos, os fios, as fibras que vestem esse espírito,
é feito de fios femininos e masculinos. Fios da feminilidade, fios da masculinidade. Frise-se aqui que tudo no universo, tudo na natureza é dual, é polar. Nós temos o dia e a noite, alegria e tristeza, saúde e doença. Nós temos o masculino, nós temos o feminino, nós temos a guerra, nós temos a paz, nós temos a luz, nós temos a sombra, né? Então, nós somos feitos através dos polos. E o processo evolutivo está exatamente nesse trânsito entre polos, nas diversas encarnações e nos períodos da erraticidade, para transitarmos e encontrarmos sempre o ponto do equilíbrio, o caminho do meio. Não é deixar o masculino e ser somente o feminino, e nem o contrário, mas sim fazer a integração desses polos. E na medida em que vamos vivenciando as experiências encarnatórias, durante toda a existência do espírito, nós vamos acumulando e abastecendo o nosso repertório de experiências e modelando a carne com os fios masculino e feminino. Né? Esse tecido é um tecido, me refiro ao corpo, irretocável. Né? É esse tecido desse corpo que vai vestir o ser integral. Do mesmo jeito que tudo é dual no universo, não somente o masculino e o feminino são polos de uma dualidade, mas espírito e matéria também, né? Então, dia, noite, saúde e doença, feminino, masculino, espírito e matéria. Espírito e matéria, eles são complementares. O espírito carrega, na verdade, todas as potencialidades que o levarão à perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque somos perfeitos enquanto estamos no segundo mundo da escala evolutiva, porque somos imperfeitos. Então, essa perfeição, por sermos imperfeitos, é a perfeição relativa de cada fase. Porque estamos a caminho da perfeição plena, da totalidade, que, como Jesus disse a Emmanuel, o seu processo há cessado. Chegaremos lá também. A matéria é o instrumento do qual se serve o espírito para a realização da plenitude. Então, veja, espírito e matéria são complementares. Não são instrumentos, não são elementos excludentes. Muito embora polares, esses se integram em cada uma das encarnações. O espírito habita o corpo, e é o corpo que tem a estrutura necessária para que as circunstâncias da vida, que nós espíritas entendemos como expiação e provas, e também a reparação, sejam através do conjunto sensório desse corpo e do processamento, da interpretação e todo o mecanismo, metabolismo neurohormonal, né, e sinápticos, essas experiências sejam impressas no espírito. Então vejamos, espírito e matéria complementares, um corpo, tecido, com o masculino e com o feminino. E o espírito, vamos dizer assim, que é assexuado. Espírito e matéria, por sua vez, formam todas as coisas e, ao mesmo tempo, é o princípio de todas as coisas, né? Porque é exatamente essa integração que faz com que todas as coisas o impressionem e ele também modifique todas essas coisas, porque temos essa capacidade. Vimos que o espírito carrega em si todas as potencialidades.
Isso ratifica o que Jesus diz, né? Tudo é possível para aquele que crê. Agora a gente vai partir para a lei da evolução, que é uma lei natural. Nós naturalmente evoluímos. Uma parte, digamos, por osmose orgânica, essa evolução espiritual, mas outra parte por esforço próprio, indelegável, insubstituível, e jamais, né, esquivável, vamos dizer assim. Essa lei da evolução, ela se dá por dentro de um processo. E esse processo evolutivo, que é o objeto da reencarnação, e que anteriormente ficava somente no plano da doutrina, e precisava ser compreendido, aceito e recebido, validado por cada um de nós apenas pela fé, esse processo ele já vem sendo descortinado pela ciência, né? Para que as consciências humanas possam aprender e assimilar o que acontece no processo evolutivo do espírito, que tem o corpo, a matéria, como um artefato que traz os recursos para que o espírito seja impressionado pelas circunstâncias, pelas vicissitudes que nós encarnados enfrentamos. É um processo que envolve vida, morte e renascimento. Vida e morte são outros dos todos os polos, né? A morte ela é uma função estruturante psicologicamente, porquanto diante desse paredão ou diante dessa possibilidade, nós enxergamos e valorizamos a vida, né? Do mesmo jeito que compreendemos a morte, porque nós espíritas, enquanto espíritas, sabemos que é a passagem para uma continuidade da vivência do espírito. Então, é um processo que envolve vida, morte e renascimento, abarcando vários e vários e vários corpos. A partir daí, nós temos os construtores, vamos dizer assim, do ser integral que estamos construindo, do ser integral que estamos, que seremos o ser pleno. Como diz Emmanuel de Jesus, aquele ser em que o nosso processo também haverá um dia de cessar, por termos alcançado a plenitude. Então, os elementos construtores desse ser integral, num processo evolutivo, num processo de desenvolvimento, passa pelo corpo material, pelo corpo espiritual e pelo corpo mental. Eu estou desenvolvendo aqui, para fins pedagógicos, uma compreensão do ponto onde chegaremos. O corpo material reflete o corpo espiritual, que por sua vez reflete o corpo mental. O corpo mental, por sua vez, alimenta, nutre e encorpa a realidade desse ser integral que está em constante construção. Esse corpo mental alimenta, nutre e encorpa a realidade do ser integral em nós, para que se cumpra a sua destinação, que é a plenitude. Esses elementos construtores desse ser pleno que seremos, a exemplo do que já é Jesus, corpo material, corpo espiritual e corpo mental na construção do ser integral, traz um teor de força. Eu estou falando aqui de energia que hoje a física moderna já explica, né? Através do quantum que nos forma, que nos compõe,
sobre o qual nós estamos, num campo quântico totalmente imersos. Né? Então, esses elementos construtores, o corpo material, o corpo espiritual, o corpo mental, ele traz um teor de força, quando integrados, que faz com que as qualidades predominantemente ativas e passivas, olha outro polo aí, tudo no universo é polar. Essa luz que me ilumina, só me ilumina porque tem polos, positivo e negativo. A luz vem dos polos. Né? Então, essas qualidades ativas e passivas, porque somos assim, influenciam o nosso comportamento dentro do reino em que nos encontramos. Vamos chamar esse reino de reino hominal, né? Nesse reino hominal, essas forças assinalam o outro polo, a masculinidade e a feminilidade, conforme sejam os caracteres predominantemente ativos e passivos que carregamos em nosso corpo mental. Esses caracteres passivos e ativos que carregamos no nosso corpo mental e que modela o nosso comportamento, ele vai influenciando o modo de ser e de se comportar todos nós seres humanos, né? Toda criatura humana. As causas do comportamento masculino ou feminino, elas dormem, elas permanecem adormecidas nos impulsos condicionantes da mente, no acervo do corpo mental, como herdeiro das vivências múltiplas nos vários reinos da criação, trazendo muitas vezes uma alma humana com um comportamento bissexual. Nós não estamos falando aqui de sexo biológico, isso é do corpo. Nós estamos falando do masculino e do feminino, do espírito. Para Joana de Ângeles, a mente, o corpo mental, a psique e o espírito são uma instância só. Enquanto uma única instância, nós somos masculino e feminino. Nós temos características masculinas e femininas. Aquilo que a psicologia analítica e que a veneranda Joana de Ângeles, recorrentemente em sua obra da série psicológica, em 16 volumes, traz os arquétipos de ânima e de ânimos. Ânima, o feminino no homem, ânimos, o masculino na mulher. Nós vamos ver mais adiante por que Jesus atuava, se comportava e se expressava como tal. Então, trata-se aqui de alguns detalhes da constituição humana. É um recorte, não temos minutos suficientes para aprofundarmos, mas vamos construindo o raciocínio até aqui. Então, isso que foi trazido até agora me permite conclamar primariamente e primeiramente nós espíritas, porque já temos elementos suficientemente bastantes para compreender esse masculino e o feminino, né? Espírita que somos, para enxergarmos uma alma humana antes de vermos um homem ou de vermos uma mulher, né? Então, as experiências de almas imersas no corpo feminino, que eu vou relatar agora, são propriedades da mulher. Quando o Pai, o Criador, percebe que a humanidade descambava por um caminho que não era
o que deveria ser, entende, metaforicamente eu estou falando aqui, que precisava enviar um missionário para quebrar o ritmo, estancar a continuidade daquele prognóstico adoecedor, né, da humanidade, trazendo um espírito, e esse espírito era Jesus. Mas precisava que um espírito que traria Jesus para a humanidade encarnasse num corpo feminino, um corpo de Maria. Então veja, a missão foi concebida pelo Criador a um espírito que, para trazer o Jesus homem, como diz Joana de Ângeles, precisava esse espírito masculino e feminino, na sua propriedade polar integrada, encarnar-se num corpo material feminino, porquanto reúne todo o construto singular e característico de um corpo biologicamente feminino para trazer à luz um espírito que precisava vir. Então, a maternidade é tarefa realizada por uma alma quando imersa num corpo feminino. E a proposta aqui é iluminar a alma, o espírito, antes do homem e da mulher. Para que possamos também, a partir dessa nossa conversa, a mulher cristã, compreender as polaridades masculina e feminina e os diversos comportamentos como a gente vem construindo no preâmbulo dessa nossa conversa, né? Então, inúmeras e não únicas são as realizações de um corpo, de um espírito num corpo biológico feminino, né? E outras tantas de um espírito quando imerso num corpo biológico masculino. Percebem isso? Um espírito, que por vezes vão para a polaridade feminina, por vezes vão para a polaridade masculina. Porque são características biologicamente diferentes, construtos, compleições biologicamente diferentes. E muitas vezes, para o processo evolutivo do espírito, ele precisa desses construtos diferentes, que não encontram no mesmo corpo. Observe que o espírito traz o masculino e o feminino, mas o corpo não. Então o espírito precisa encarnar nessas polaridades biológicas para que essas características masculinas e femininas biologicamente, que modelam comportamento, que estruturam o ego, possam permitir a experiência necessária. Vou simplificar aqui, porém sem querer ser reducionista, mas assim, é do homem a austeridade, a segurança, a decisão, é do feminino, né? O acolhimento, a complacência, a sensibilidade, a compreensão. Características outras tantas, né? Para a evolução espiritual, é preciso que o meu espírito seja impressionado por essas características de uma personalidade masculina e também, em algum momento, necessariamente, o meu espírito precisa ser impressionado por um conjunto de características femininas. Eu preciso encarnar num corpo masculino, preciso encarnar num corpo feminino. Vamos chegar à bissexualidade, como dizemos lá em cima, né? Não podemos fazer distinção entre homem e mulher em suas possibilidades de realizações criadoras e iluminativas e úteis dentro da vida. Não tem, em matéria de potencialidade criativa, de capacidade evolutiva, de exercício e burilamento da escolha, de construção de possibilidades onde elas não existam,
Não existe o masculino e o feminino. Não existe o homem e a mulher. Existe o espírito determinado a dar termo ao seu processo evolutivo, né? André Luiz já nos dizia que os sinais morfológicos, os sinais da forma do corpo, que os rotula de homem ou mulher, nunca trarão a medida exata para se mensurar a habilidade de uma alma nas realizações humanas. A medida para se mensurar a habilidade de uma alma nas realizações humanas é a dignidade. Então, antes de olharmos homem, mulher, nós precisamos enxergar a alma e ver a sua dignidade humana. Alguns exemplos, né, de mulheres que marcaram a humanidade, né? Maria foi o espírito escolhido para trazer Jesus para a humanidade. Maria foi o espírito escolhido para trazer Jesus à humanidade a partir de um corpo feminino, né? Entendamos aqui também que Jesus veio com uma missão. Interromper um caminho que a humanidade estava adotando e que não levaria esses seres humanos, esses espíritos encarnados, a um bom termo. Vem Jesus, com uma missão de mostrar uma outra proposta. Então, nós não podemos pensar num Deus que concede ou pune, mas num Pai que educa. Nós não podemos pensar num Deus que recompensa, mas num Pai que aperfeiçoa. E Jesus, quando traz a boa nova, ele traz isso. Ele rompe, ele transgride com um modelo punitivo para um modelo educativo. Essa é a proposta. Né? Então, Jesus não precisava mais evoluir, por isso esse espírito veio para cá. Porque precisávamos de um espírito já integrado no seu masculino e no seu feminino. Uma atitude masculina de Jesus, quando ele entrou num templo e viu os comerciantes, expulsou a todos sem sequer ponderar se os resultados daquele comércio praticado dentro do templo alimentavam as suas famílias. Não era o espaço. E Jesus simplesmente se determinou a expulsá-los. Uma atitude do polo masculino, vamos dizer assim. É o mesmo Jesus que conversa com a samaritana quando tira a água do poço e ela se estarrece. Mas como pode? Eu sou uma mulher, um homem não pode se dirigir a mim. E Jesus, ele respeitava as leis dos homens, mas não deixava de dar curso e termo às leis divinas, às leis naturais. Né? Então, Jesus transgrediu uma prática, um modelo perverso em que a humanidade estava literalmente instalada. Né? Então, ele vinha propor um novo olhar dos seres humanos sobre a vida. E pertinente, ligado ao tema de hoje da nossa conversa, Jesus veio propor um novo olhar ao espírito encarnado no corpo feminino. Porque a mulher da época de Jesus era uma mulher excluída da vida pública. A mulher, na época de Jesus, não tinha voz, ela não participava, nem influenciava decisões políticas importantes para a sociedade que fosse. Ela era tratada com desconsideração e desrespeito, era um ser inferior. O apedrejamento em praça pública, e quando a gente lê Joana, a gente vê que Joana é contemporânea demais, praticamente nada mudou, né? Aquele apedrejamento em praça pública, hoje é o quê? Um apedrejamento muitas vezes violento, agressivo, imoral em casa, no trabalho, na própria sociedade. Mas parece que
que a voz de Jesus é surda, né? Porque a humanidade ainda não percebe, modifica apenas. Mas a mulher era apedrejada em praça pública. A mulher sofria mutilações. Se a gente for estudar, não é ler não, mas estudar, brincar com as palavras, com termos, navegando no Evangelho, os 4 primeiros livros da Bíblia, né, trazidos pelos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João, a gente faz um apanhado e vê como até os próprios evangelistas, e olha que o evangelho foi escrito 70 anos aproximadamente, não é cirúrgico esse número, mas depois da morte de Jesus, né? Mas a mulher, no evangelho, a gente ainda lê assim hoje, é a viúva de Naim, né? É a mãe de João e Tiago Maior, é a mulher samaritana, por ser da Samaria, é a adúltera, é a pecadora, é a mulher hemorroíça, entende? São mulheres, espíritos encarnados num corpo feminino, mas sem nome, invisíveis. Jesus inaugura uma nova era, uma nova fase. Jesus socorre as mulheres desorientadas, Jesus está presente e acolhe as mães aflitas, as viúvas desamparadas, as meninas órfãs. Essas mulheres procuravam no Mestre o refúgio, o consolo e a orientação, né? Que não tinham da humanidade naquela época. Cerceadas de absolutamente tudo, até de acolhimento, até de caridade, até de amorosidade. Não vamos nem falar de respeito naquela época, né? Porque a humanidade já não se respeitava. Os maridos, não bastavam os fariseus, os hipócritas, como Jesus diz. Os maridos odiavam Jesus, porque entendiam que Jesus incutia em suas mulheres a rebeldia. E maridos eram inimigos, ou tinham Jesus como uma ameaça, né? Uma dessas que recorreu à orientação do Divino Mestre foi Joana de Cusa, esposa de um magistrado, né? Que era infiel, e vai procurar Jesus como uma mulher, como uma humana, e diz a Jesus, não estou aguentando mais, tá difícil manter essa relação, manter esse casamento. Porque meu marido, meu Deus, Jesus aconselha Joana de Cusa. Essa Joana de Cusa é uma das encarnações da veneranda Joana de Ângeles, a feminista. O padre Antônio Vieira, que tem sermões belíssimos, um espírito altamente elevado, escreve em um dos seus sermões alguma coisa cerceando ou explicando ou validando o cerceamento da mulher nas literaturas. Joana de Cusa, Joana Inês de la Cruz, se insurge diante daquele sermão e diz, não, a mulher precisa de literatura, a mulher precisa abastecer, encorpar seu intelecto para que possa compreender verdadeiramente Deus. Joana não se cala diante do discurso do padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira não responde. A resposta vem para Joana por uma outra pessoa que se traz o codinome, não se apresenta nem como ele mesmo, para responder a Joana de Ângeles. Mas Joana faz uma carta fantástica, pode procurar que está disponível na internet, gostaria de ter espaço para ler essa carta aqui, mas ela se insurge como feminista, ela não admite. Joana, nas suas encarnações, ela pedia para encarnar como freira, como monja, como noviça, sabe por quê? Para poder viver nos mosteiros, sabe por quê? Porque só lá dentro ela podia pegar e ler livros.
Só por isso. Só por isso. A mulher não podia sequer carregar livros, escrituras, pergaminhos para os homens. Nem isso ela podia chegar perto. E Joana, ávida por conhecimento, né? Insistia em encarnar em corpos femininos para levantar, para erguer a mulher. Muitas mulheres seguiam Jesus. E Jesus se relacionou com todas elas, com todos, na verdade, né? Com os leprosos, com os pecadores, com os hipócritas, né? Com os incrédulos, com os questionadores, com os deficientes, com as mulheres, com as pecadoras, com as adúlteras. Rótulos dados pela sociedade. Frisemos isso. Né? Porque Jesus, quando se relacionava com todos esses que eu listei aqui, na verdade, ele se relacionava com todos os espíritos, antes de homens, de mulheres, antes de santos e de pecadores. Mas a mulher era a mais vitimada, né? Então, muitas mulheres seguiam Jesus, né? Madalena, que era uma prostituta rica, mas que tinha um vazio existencial, ela tinha o poder, ela dominava os homens, mas ela não se sentia plena, não é feliz, não. Vamos deixar a felicidade de lado. Ela não se sentia plena, realizada espiritualmente, mas não sabia explicar. E vai ter com Jesus, né? E ali ela se encontra. Ela abandona tudo, riqueza, absolutamente tudo, e segue o seu caminho depois de uma crise existencial, quando encontra Jesus. Joana de Cusa, já comentamos sobre ela, a samaritana, que teve vários esposos e pensava que conseguia esconder isso de Jesus, Jesus sabia, e acolhia, e conversava, e Jesus lhe dirige a palavra e lhe orienta, mesmo sem ela confessar. Confessar num termo psicológico, não num termo religioso nem teológico. Confissão é exatamente essa dor da alma que chega num processo terapêutico e que provoca, que proporciona a transformação, o autoencontro, a expansão da consciência por aí mesmo. Marta e Maria, outras duas mulheres representativas, emblemáticas, né? Que recebem Jesus, uma trabalhando demais e a outra criticando a irmã que trabalhava demais, que não dava atenção a Jesus, né? Mas num diálogo, numa passagem muito linda, né? Por que essas mulheres se encontravam e se identificavam com Jesus? Porque tinha uma energia, elas ávidas por um acolhimento, por uma outra alma feminina, que somente uma outra alma feminina poderia compreender e acolher e aceitar e validar essas almas femininas sofredoras. E encontram essa alma feminina no Divino Mestre. Por isso que se sentiam atraídas energeticamente, espiritualmente por eles, acolhidas, amparadas, seguras. Porque Joana frisa, nas suas obras da série psicológica, são elementos da psique. O masculino e feminino, ânima no homem, ânimos na mulher. E Jesus já tinha ânima e ânimos masculino e femininos integrado em seu espírito. Então, a energia dele era masculina e feminina em uma única energia. E chegava aquelas mulheres que pediam socorro. E elas se identificavam. Muitas se tornaram suas discípulas, né? Distribuíam amor e compaixão a todas elas, o Divino Mestre Jesus. Os discípulos homens, Jesus convidou verbalmente, segue-me. Abandona teu pai, teu irmão e segue-me. Deixa que os mortos enterrem seus mortos e segue-me, né? Alguns nem assim, explícita e claramente. Olha, o masculino, ele precisa mesmo de uma verbalização compreensível. Sabe como Jesus convidava como discípulas? Porque em grego, em hebreu, discípulo só tinha uma forma invariável, né? Em termos de gênero. Só masculino, veja só, né? Até
Até nas palavras, a mulher era discriminada, cerceada e afastada. Jesus convidava como discípulas as mulheres com o olhar. Veja só. Convidava os homens de uma forma explícita e clara, e o sujeito ainda não entendia, se refutava. Não, senhor, eu gostaria muito, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, né? Argumentava, lógico, diante de uma verbalização, uma contra-verbalização. Mas os convites feitos às mulheres não precisava nada disso. Bastava um encontro de almas, através do olhar, que são, metaforicamente, as janelas da alma. Né? Então, Jesus faz a diferença na vida de todas elas. Né? Vamos lembrar aqui de uma passagem de Paulo: semeia-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. E Emmanuel diz: é preciso ser grande nas tarefas humildes, para que o espírito possa ser humilde nas grandes tarefas. O que fica desse tema hoje? Qual é o propósito aqui, nesse corte, né? Homem e mulher. Homem e mulher. Nós precisamos desse rótulo, né? E esse rótulo, ele dá panos para o julgamento, né? Para a análise. E a proposta do Divino Mestre é que olhemos não para o homem, nem para a mulher. Que olhemos para a alma, que olhemos para o espírito, que entendamos que somos criaturas do mesmo Criador. Homem e mulher é uma particularidade, construtos diferentes, oportunidades evolutivas diferentes. Mas quando falamos aqui de homem e mulher no sentido biológico, mas que trazemos o espírito assexuado, é que precisamos também compreender as diversas expressões da sexualidade através dos corpos masculino e feminino, que muitas vezes, para aqueles cartesianos ainda, que ainda não alcançaram os princípios espirituais, enxergam conflitos em comportamentos masculinos num corpo feminino e conflitos, muitas vezes classificados e adjetivados como inaceitáveis, de comportamentos femininos em corpos biológicos masculinos. Nós espíritas precisamos alcançar uma ordem muito mais além e superior a isso tudo. Isso é da sociedade, isso é do desconhecimento, isso é de um grau evolutivo que ainda alcançará patamares mais elevados. Esses conflitos de sexualidade sempre existiram e está no Evangelho também. E agora, com esse corte pequeno, nesses poucos minutos que dispomos, para uma complexidade tão grande, que fique pelo menos a compreensão de que o espírito, ele não tem sexo. Ele precisa de corpos. E muitas vezes o espírito encarna no corpo que o ego não aceita, e o ego é o centro da consciência, e a consciência é da mente humana, da mente, que é o espírito. Então o ego, muitas vezes, não aceita aquele corpo. E que a sociedade recrimina esses comportamentos. Sejamos mais sensíveis, confiemos nas leis naturais, confiemos em Deus. Não tem nada de certo, não tem nada de errado. Tem uma lei natural que segue o seu curso, independentemente dos nossos julgamentos, das nossas compreensões, muitas vezes infundadas, não por uma ignorância voluntária e estúpida, não, por um desconhecimento,
porque muitos de nós ainda não alcançamos um patamar evolutivo que nos permita compreender o que se ocorre. Mas enquanto não alcançarmos esse patamar, que sejamos complacentes confiando na existência de um ser maior, que de tudo sabe e que tudo permite. Não por ser um pai que concede, mas um pai que educa e que forma a plenitude desse espírito no processo evolutivo. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Divino Mestre se incumba de irrigar, para que essa semente venha dar bons frutos. Eu não sei se atendi os propósitos da Seara, mas acredito que eu espero que tenha ficado um pouquinho, né, do feminino que tanto sofre por conta das nossas da nossa estupidez, da nossa ignorância, mas que tenha ficado alguma coisa para honrar o convite, Claudinha. Ficou, então nós estávamos aqui, o chat, estão dizendo palestras esclarecedoras, gostamos da viagem que você fez psicologicamente para explicar sobre essa questão da polaridade feminina e masculina. Isso é interessante, até para que as pessoas comecem a entender determinados termos e comecem a aceitação e mudar algumas nomenclaturas que às vezes nós usamos, né? E gostamos da viagem que você fez com relação às mulheres cristãs do Evangelho, a dedicação em que Joana de Cusa teve ao atender o convite de Jesus, a renúncia de Maria de Magdala, né? A obediência de Maria, irmã de Marta, e também a coragem de servir, né, no labor do suor de Marta, que também nos ensina, né, laborear. Então, Deus te abençoe, te proteja. Nós ficamos muito gratos. Tem Martina aqui, o pessoal da Cobem aqui, tem muita gente aqui te seguindo. Deise, Martina, Kátia, os faróis aí estão todos aí te admirando e elogiando e te fortalecendo. Transmitimos os elogios porque sabemos que tu vai usar isso como responsabilidade para teu campo, não é? E que você possa iluminar, ter essa escuta que você tem tão amorosa, tão atenciosa que você tem com seus amigos e com todos aqueles que te procuram. Tá certo? Eu vou fazer a divulgação da semana, e aí, enquanto isso, você toma água, que depois eu vou te pedir para você fazer a gentileza da prece final, tá? Você falou sobre Joana de Cusa, e aí nós temos, vou colocar aqui, sexta-feira nós temos Tânia Menezes, e ela vai falar justamente de Joana de Ângeles, né? Vai trazer Joana de Ângeles, porque nós estamos homenageando as mulheres que vivem o Evangelho, as mulheres e o Evangelho. Então, Tânia Menezes, ela é do Caminho da Redenção, ela vai nos trazer Joana de Ângeles, e hoje você trouxe Joana, assim, na forma psicológica, na forma da mulher, que ela realmente foi revolucionária e ainda é tão atual. Gostei da sua fala quando você disse sobre que Joana ainda é tão atual, tão contemporânea, tão, tudo que ela fala parece que ela está vivendo hoje, né? E nós temos no domingo, Jovelina Santana, o papel da mulher na evangelização. Como é que essa mulher aí está se comportando nessa evangelização, a qual, quando você, gostei também do quando você disse que a mulher tem como missão trazer a luz ao espírito. Então, que nós possamos apropriarmos aquelas que já estão, né, se identificando como tal, ter a responsabilidade de dar luz ao espírito, mas a todos que se aconcheguem a nós, não só da maternidade, mas o que convive. Deus te abençoe, nos conduza na prece, irmão, por caridade. Levemos os nossos pensamentos a Deus Pai, e a Ele rogamos pelo Divino Mestre, que nos fortaleça, que nos inspire, que nos acolha na nossa pequenez, nas nossas fragilidades, na nossa carência, nas nossas imperfeições. Sabemos, Senhor Jesus,
que não somos dignos sequer de falar no teu nome, mas estamos todos aqui movidos pelas vossas promessas. Quando dissestes que não perderia uma ovelha do vosso rebanho, também não somos dignos de estar no vosso rebanho, Senhor Jesus. Mas ampara-nos e acolhe-nos com a sua misericórdia. Derrama a tua luz diante de cada um de nós para que tenhamos clareza nos caminhos que nos levarão a ti. Tende paciência conosco, com as nossas quedas, mas, Senhor, sabeis que sozinhos sucumbiremos, que só contigo, Senhor Jesus, teremos a mão que Pedro teve e recebeu de vós, aquela que nos soerguerá da lama, aquela que nos acolherá e que nos carregará, dando-nos por vossos mentores as forças necessárias para darmos termos à misericórdia que nos foi concedida desta e de tantas outras que esperamos, reencarnações. Acolhe-nos, protege-nos dos perigos dos dois planos. Abraça, Senhor Jesus, a humanidade e aqueles que mais amamos. Dai-nos a vossa prometida paz, que assim seja. Claudinha, seu microfone está desativado. Obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe, te proteja por onde andares e com a estrela radiante te proteja. Estamos aqui, amigo. Aprendi contigo. Qualquer hora estamos disponíveis. Deixa que eu decida. Isso. Bom professor, do jeito que você é. Deus te abençoe. Vamos fazer a vinheta. Agradecemos ao público toda a atenção que nos deu e pedimos que a Mãe Maria esteja com todos.